muito boa noite a todos. Que Jesus nos inspire e nos envolva com a sua santa paz e divina proteção. Deus compadeceu-se da miserabilidade das criaturas humanas, enviando-nos o seu único filho, o seu primogênito, para estar entre nós. Jesus para nós representa não apenas o rouxinol divino, que entoou as mais belas canções de um poema de ternura em cada uma das suas ações, como legítimo Filho de Deus, aquele que teve a sua comunhão indissociável com o Pai, a ensinar-nos, criaturas imperfeitas, a seguir por esses caminhos, a porta estreita, como ele costumava dizer. Jesus para nós foi também e ainda é o nosso bom pastor, aquele que nos mostra o caminho certo a seguir, que nos orienta quando nós estamos perdidos. Jesus para nós é a porta. Quando nós estamos sem saída, passando pelas dificuldades e aflições muito naturais de um planeta de provas e expiações, é Ele que nos mostra por onde seguir, porque Ele também é o nosso caminho, verdade e vida. E nós nos identificamos em especial com essa canção, porque ela fala do momento de um homem quando ele buscava uma razão para poder seguir. E ele, ao contemplar a natureza, o canto triste e não obstante bonito, belíssimo de um rouxinol, ele ali encontra uma forma de ressignificação da sua própria existência. Quantos de nós também não nos sentimos agredioados às situações difíceis que precisamos enfrentar? Ter que conviver com a ingratidão de um filho em relação ao qual nós demos todo o amor que nós poderíamos. Demos para ele a educação e o cuidado que nós não tivemos em relação aos nossos próprios progenitores, para ensinar-lhe ou dar-lhe condições melhores do que aquelas que tivemos. Quantas vezes nós precisamos pertencer a uma família em relação aos quais nós não temos a menor afinidade, porque esse parentesco corporal nos suscita e nos convida todos os dias a reavaliar a nossa conduta e a reaver antigos débitos, conflitos muitas vezes seculares que nos arrastaram para perto daquelas pessoas. Quantas vezes passamos por privações materiais, por dificuldades, para poder ter um trabalho digno, um trabalho honesto e sustentar a nossa própria família. Passamos por desilusões amorosas, somos pagos pela ingratidão, pela mágoa, sentimos o ressentimento, porque desejaríamos ser amados e compreendidos, mas eventualmente nós não somos. Para isso, Deus enviou o seu Filho. E para isso, Ele concebeu cada um dos detalhes harmoniosos da criação. Mas às vezes somos nós que decidimos fechar os olhos para fora e ficamos mergulhados nas nossas próprias trevas interiores, porque estamos habituados às queixas e às lamentações que nos deixam num estado paralisante. Para que possamos despertar, precisamos querer viver. E querer viver é observar do outro não os seus defeitos, como se nós fôssemos juízes inclementes do destino daqueles que nós não conhecemos em profundidade. Deus que nos conhece a realidade íntima, Deus que nos criou fadados para a felicidade, não usa de violência para constranger nenhuma de suas criaturas a seguir o caminho do bem. E por que nós queremos dizer ao outro qual o melhor caminho que ele tem para seguir? Por que nós não respeitamos a opinião do outro quando ela diverge daquilo que eu acredito ou de uma postura que eu acredito que seria melhor para que o outro exerça? Deus nos dá exemplos incansáveis na própria natureza, onde rege a lei de amor, que também é compreendida como a lei da harmonia universal, justamente para nos dar um exemplo vivo, ensinando-nos como nós podemos ser felizes desde a vida presente. Para nós ainda não é destinada a felicidade dos anjos, aquela felicidade imperturbável e perfeita, porque nós temos ainda caminhos a vencer.
Nós temos ainda uma escalada de redenção para poder seguir, mas nós não precisamos segui-la sozinhos. Embora o caminho evolutivo seja um caminho individual, nós não nascemos sozinhos no mundo. Viemos através de uma mãe. E Deus começa a nos dar uma bela lição. A lei de sociedade é uma lei moral indissociável das nossas vidas. Nós precisamos uns dos outros, mesmo aqueles que sejam materialistas e que acreditam que dariam conta de si mesmos sem o auxílio de ninguém. Eu lhes pergunto, quem foi que ensinou-lhes as primeiras letras? Mesmo os livros que porventura alguém sozinho tenha se trancado num quarto e tenha se debruçado para fazer o seu próprio progresso intelectual, quem escreveu aqueles livros? Nós sempre precisamos uns dos outros e contamos com essa colaboração mútua para nos soerguer. É por isso que nós não temos adversários. Somos nós que fazemos dos nossos irmãos os nossos próprios inimigos, não raras vezes por um fenômeno projetivo. Porque quando eu digo que eu detesto, na verdade eu identifico uma característica no outro que muitas vezes eu percebo em mim mesma e eu quero esconder e escamotear, porque eu não tenho ainda resistência suficiente para encarar aquilo com realismo, honestidade e sinceridade e dizer: tenho esta falha, acolho-a e quero de agora em diante mudar. Então essa belíssima canção, Rouxinol, nos fala de um significado mais elevado para a vida. Nós que porventura entramos aqui hoje nesse templo, por razões as mais diversas, talvez uma delas, a mais forte, a mais frequente, tenha sido: eu busco aqui uma razão para continuar, uma razão para viver, para me amar, para me aceitar e para conviver melhor com os meus semelhantes. E eu já digo a resposta. Essa razão não é outra, senão Jesus. Jesus encerra para nós o ensinamento divino na sua mais pura excelência. Não apenas numa teoria, mas numa prática vivida em cada dia da sua existência, anotado pelos evangelistas. É bem verdade que nesse processo seja natural que nós não tenhamos tanta facilidade para seguir ipsilíteres todos os seus ensinamentos, mas o nosso esforço será contabilizado. O nosso esforço e o nosso empenho para copiar de cada uma das suas ações irá gerar em nós um comportamento digno cristão, um comportamento melhor com os nossos semelhantes, da boa convivência, e que vai nos dar a serenidade que nós tanto procuramos, a paz interior que nós tanto anelamos, uma felicidade que os ladrões não roubam e que as traças não conseguem corroer. Mas falando aqui especialmente da figura Rouxinol, nós nos lembramos que desde a mitologia grega há uma bonita lenda que fala sobre esse pássaro. E essa lenda é a história de Tereu. Tereu era casado com Próquine e vivia muito bem. Tinham tido até um filho chamado de Itis. Mas Próquine tinha uma irmã chamada Filomela e, por viverem em cidades distintas, Próquine sentia muita saudade da irmã. Tereu, por amá-la demais, resolve voltar até Atenas para levar Filomela para visitar a sua esposa Próquine no local onde eles viviam. E assim o faz. Só que ironia do destino. Tereu, que era tão fiel e leal à sua esposa, que vivia um matrimônio perfeito, cheio de amor, ao ver a sua cunhada, experimenta uma oscilação emocional. A cobiça a admira a ponto de ter um caso extraconjugal. Isso nos mostra que Tereu ainda era humano, como nós também somos. Ainda que não tenhamos praticado o adultério, muitas vezes nós nos fraquejamos ou oscilamos na fidelidade aos ensinamentos a Deus. Não queremos errar, mas por vezes nos equivocamos. Às vezes somos levados por uma determinada circunstância. Às vezes não nos sentimos fortes o suficiente para resistir. E depois nutrimos um arrependimento cruel,
que nos deixa uma culpa da qual nós não conseguimos nos livrar. Mas o processo de aperfeiçoamento, ele já compreende que nós, como criaturas imperfeitas, oscilaremos e vamos cair. Veja que mesmo dentre os apóstolos, houve aquele que o negou 3 vezes. E Pedro não fez isso em relação ao Cristo por não amá-lo, mas por ser frágil, não perverso, mas por ter ainda essa fragilidade humana, como nós também temos. Mas o que fez, neste caso, Simão Pedro, um homem tão extraordinário, foi a sua capacidade de se soerguer depois da queda. Nós, mesmo depois de ter falido, de termos derrapado moralmente, sempre teremos uma nova chance, porque Deus nos ama para a eternidade. Mas Tereu, naquele momento, não pensou desse jeito. Pensou simplesmente em aniquilar de uma forma definitiva aquela culpa e decide cortar a língua de Filomela para que ela jamais revelasse aquilo que houvera acontecido entre os dois. E ela, presa num cativeiro, sem poder falar, começa a tecer um tapete, contando através de uma imagem aquilo que aconteceu com ela, e envia esse tapete para sua irmã com o objetivo de relatar aquela cena de adultério que ocorreu. E assim, efetivamente acontece. E então, Filomela e Próquine decidem se vingar em relação de Tereu. Resolvem assassinar o seu filho e sobrinho Itis e servi-lo assado para Tereu. A mitologia grega às vezes utiliza de uma imagem muito drástica justamente para nos aguçar os sentidos, para que a gente veja ali uma figura metafórica, uma espécie de analogia aos dramas que porventura nós também poderemos passar. A história de Próquine e Filomela, que assassinam o seu próprio filho, é um símbolo muito perfeito de nós, que muitas vezes, quando nos sentimos injustiçados com alguma situação, queremos fazer justiça pelas próprias mãos. E às vezes esse ato nos causa tormento íntimo, nos causa desassossego, porque a vingança jamais aplacará um vazio existencial que nós trazemos no nosso interior. Em outras palavras, o ódio jamais nos alimentará, porque nós somos feitos para a beleza, nós somos feitos para o amor. Então Próquine, a esposa de Tereu, mesmo com todas as razões para se sentir triste, magoada por ter sido traída ao assassinar o seu próprio filho, mostra que quando nós queremos nos vingar de alguém, nós somos os maiores prejudicados. E o que acontece na história é que os deuses do Olimpo, para prevenir mais uma tragédia, mais uma catástrofe, converte todos aqueles do triângulo amoroso em pássaros. E Próquine se torna um rouxinol. É por isso que quando nós ouvimos os rouxinóis cantarem com mais de 260 entonações diferentes, e nós ouvimos aquele canto triste, melancólico e bonito, nós estamos, na verdade, ouvindo o canto de uma mãe que assassinou o seu filho por conta de uma mágoa, de uma traição, usando aqui a figura da mitologia grega. O canto dos pássaros, ele não foi concebido inicialmente para nos encantar. Embora seja de inefável beleza e nos cause admiração, a ponto de nós muitas vezes pararmos para apreciar. O canto dos pássaros é uma forma dos pássaros terem uma linguagem, uma forma de comunicação entre eles com alguns fins muito úteis, como por exemplo, defender o seu território, os machos aproximarem-se das fêmeas para o acasalamento, procurarem alimento, afugentar os rivais. Mas nós, quando apreciamos esse canto e quando nós mesmos recorremos à música, nós os fazemos para expressar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque a música, através dos seus acordes melodiosos, muitas vezes alcança onde as palavras são ineficientes para alcançar. É como uma prece, que ao elevar os nossos pensamentos ao alto, nos coloca numa conexão e numa comunhão indissociável com Deus, e pode inclusive alcançar aquele
que eu não consigo enfrentar perante os meus próprios olhos. É por isso que quando Cristo disse no Sermão da Montanha sobre amar os nossos inimigos, Ele também coloca a figura da oração pelos nossos adversários como uma forma de chegar ao coração daqueles que não nos suscitam amor, para deixá-los mais permeáveis a esse sentimento de reconciliação. E quão raras vezes nós utilizamos a música edificante, a música sublime, para esse louvor de graças, para essa contemplação da beleza divina, para nos sintonizar com o mais alto, como também a própria oração. E Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai avaliar essas diferentes formas de linguagem que os animais têm na questão 594. Os animais têm uma linguagem, eles se comunicam entre si, assim como nós também temos a fala humana? Sim, dizem os espíritos, mas não é uma linguagem conforme a compreendeis, através de palavras, mas cada um deles, a depender da sua espécie, tem um meio específico de se comunicarem, uma linguagem que, assim como as suas ideias, é limitada às suas próprias necessidades. Veja que o rouxinol, na sua atividade simples, nas suas preocupações cotidianas, de defender a sua própria casa, de afugentar os inimigos, de buscar uma fêmea para acasalar, respeitando a lei de reprodução, ele alcança a alma humana num canto que nos sensibiliza, porque ele acaba falando a mesma linguagem que nós também falamos. É por isso que quando nós vemos São Francisco de Assis fazendo as suas palestras na natureza e vendo tantos animais ao seu redor, encantados e embevecidos não com as palavras que eles não conseguiam compreender, mas com a energia e o magnetismo que espraiava, falam também a linguagem do amor. Tudo na criação fala a linguagem do amor, que anima todos os princípios espirituais, mais ou menos desenvolvidos, que anima tudo o que é vivo e que, portanto, nos suscita a viver de uma forma mais harmoniosa com os nossos semelhantes da raça humana e também com os nossos irmãos menores, os animais e os vegetais. Assim como o rouxinol, que nos embevece com tanta beleza, que não vive apenas para si, mas vive também para alegrar os nossos dias. Quando contemplamos o canto dos pássaros, nós também não vivemos unicamente para nós. Cada um de nós viemos e voltamos ao corpo físico com uma missão. E a nossa missão mais importante não é a missão que nós temos no lar. Essa também é, mas é secundária. A missão mais importante que cada um de nós tem na nossa existência é cuidar da nossa própria felicidade. E muitas vezes nós depositamos esse tesouro nas mãos de terceiros. Às vezes nós retiramos a responsabilidade e a autonomia para nós sermos felizes e depositamos na mão de alguém que mal sabe fazer com a sua própria existência. Nós precisamos assumir essa responsabilidade e o comando da nossa própria existência. O nosso livre-arbítrio foi um dom divino coroado por Deus para que nós utilizássemos a nossa capacidade de discernir para bem escolher. E a nossa consciência, essa lei divina registrada nos nossos corações, através da intuição, nos mostra o que nós devemos fazer para que possamos viver melhor para conosco, nos aceitar, aceitar as nossas imperfeições, aceitar o nosso trabalho íntimo, porque evolução nenhuma se dá aos saltos. Precisamos respeitar o nosso próprio tempo para viver fugindo dessa neurose coletiva que nós vemos na sociedade na qual nós estamos. Quando vemos as redes sociais, quando assistimos às notícias, vemos medrar uma profunda insensatez de todos os lados. Daqueles que são comandados, daqueles que estão no mais alto posto do comando. Mas nós já temos o nosso guia e modelo. E nós, como cristãos espíritas, devemos ser esses archotes luminosos que não titubeiam, que funcionam como balizas de luz, que não deixam
adormecer a sua esperança, que permanecem como Cristo no Monte das Oliveiras, vigilantes, orando e esperando o momento de transição. Nós somos aqueles que perseveremos até o fim, os incansáveis, aqueles que veremos na dor um instrumento de aperfeiçoamento próprio. E a natureza tem diversas mensagens de beleza para nos incentivar e animar as nossas esperanças nesse caminho. Quando nós contemplamos os lírios do campo, ditos por Jesus no Sermão da Montanha, olhai os lírios do campo. E em verdade eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão lindamente quanto um deles. Olhai as aves do céu, que não tecem, não têm celeiros para armazenar os seus provimentos, e Deus as provê com aquilo para que elas possam subsistir. Se Deus alimenta as aves dos céus, se Deus dá a terra através da qual os lírios do campo sugam a seiva para se alimentarem, o que Deus não poderá fazer das nossas próprias existências? Nós precisamos confiar, precisamos entender que acima de nós, acima das nossas dores, acima de toda a crueldade humana, dessa agressividade, dessa onda de violência, existe um Pai de infinita bondade que percebe todas as nossas necessidades e não nos desampara a ninguém. Nós precisamos nos abandonar à providência, esperando que o Cristo, que Deus, o nosso Pai divino, também faça a sua parte, porque às vezes somos nós, no auge da nossa presunção orgulhosa, que queremos dar ordem a Deus. Basta ver as nossas preces, cheias de pedidos e tão raros agradecimentos. Deus também precisa de espaço para fazer a sua obra. Ele precisa que nós nos coloquemos como filhos obedientes e pacíficos que aguardam as resoluções do Pai. Precisamos entender que Deus às vezes precisa corrigir-nos, como nós que somos pais e mães falhos e imperfeitos, também corrigimos os nossos filhos, corrigimos algumas ações para que eles não repitam erros, para que eles possam crescer mais fortes e saudáveis, para que eles aproveitem as suas próprias experiências. E quando Deus nos aplica essas correções, nós blasfemamos contra Deus? Achamos que fomos abandonados, que Deus nos esqueceu, que nós somos as piores das criaturas? Precisamos confiar. Isso é fé. Manter a fidelidade ao Pai Altíssimo, não importa o que aconteça. Haverá provas bastante difíceis. Haverá provas desafiadoras. Mas eu afianço. Deus não coloca sobre nossos ombros nenhuma cruz demasiadamente pesada que nós não possamos carregar. Ao seu Filho amantíssimo, Ele deu um madeiro infamante, mas colocou a figura de mulheres piedosas que endereçaram preces no momento quando Cristo estava rumo ao Gólgota. Colocou no caminho do Cristo um sireneu, que durante os solavancos em que ele tropeça e cai com aquela cruz pesada, o sireneu ajuda ele a se soerguer. Nós também temos os sireneus no nosso caminho. Temos os amigos que nos amparam e nos sustentam o ânimo, às vezes desconhecidos, que aparecem por essas aparentes coincidências da nossa vida e que vêm até nós com um recurso preciso para que a gente possa continuar seguindo, continuar lutando. Temos os benfeitores espirituais, os nossos anjos de guarda, a nossa família espiritual, que mesmo que não esteja encarnada conosco agora, permanece no mundo espiritual, nos estimulando através das preces, para que possamos enfrentar todas as dificuldades. Com tantos recursos, por que não somos felizes? Com tantas dádivas provindo do alto, por que nós não olhamos para as coisas do mundo material, dando a elas o valor que efetivamente elas têm? Recursos que chegam às nossas mãos, a beleza, o dom da palavra,
a inteligência, a família, para que a gente use esses recursos e multiplique os seus talentos, para que a gente possa apreciar na harmonia de tudo essa providência divina, essa criação perfeita que Deus fez e que nós fazemos parte, porque nós também somos filhos da criação, nós somos herdeiros do Criador e nós precisamos nos sentir mais como filhos e menos como servos. Às vezes nos comportamos como trabalhadores apenas, como aqueles que têm o seu dia de trabalho e no final recebem um ordenado, e que não têm necessariamente um engajamento com o serviço, que não necessariamente amam o seu empregador, apenas cumprem com o seu dever. Todos nós temos o nosso dever. Como disse a nossa primeira missão para conosco, depois uma missão em família. A depender do nosso papel social, nós temos responsabilidades e precisamos honrá-las, como filhos, como pais, como cônjuges. Cada um desses papéis são importantes para o nosso processo evolutivo, mas temos, sobretudo, uma missão em sociedade. Nós fomos colocados num bairro, numa cidade, num país que precisa de nós. Precisa do nosso trabalho. Mas esse não é apenas o trabalho capitalista, que eu acordo às 6, vou para o trabalho e depois volto para casa. Eu me refiro a outro trabalho, a um trabalho íntimo, a dar a nossa melhor parte, não apenas o fruto do nosso produto intelectual, mas a dar um engajamento com a causa. Aqueles que estão no alto poder precisam do nosso entendimento, da nossa piedade, da nossa compreensão fraternal. Eles precisam do nosso amor. Foi isso que o Cristo veio nos ensinar. Que nós não entreguemos ao outro, independente de quem seja e de qual posição ocupe, o nosso azedume. Não. Entreguemos o melhor que há em nós. E há muita coisa boa dentro de nós. Qual de nós é incapaz de dar um sorriso? Qual de nós é incapaz de buscar uma justificativa para um delito? Fulano de tal fez isso, me magoou, mas eu acho que ele não quis fazer isso comigo. Veja, isso não é ingenuidade, é caridade. E o Cristo fazia isso o tempo inteiro. Conhecia profundamente as criaturas, mas buscava retirar delas aquilo que elas tinham de melhor. Viu em Pedro, intempestivo, frágil, de humor oscilante, alguém que mais tarde se converteria no chefe da igreja cristã primitiva. Viu em Saulo de Tarso um perseguidor de cristãos, um criminoso, ardiloso, um homem leal à lei de Moisés. E assim como a lealdade à lei de Moisés, também, depois da sua conversão, a lealdade ao Cristo. Deus aposta em nós. Mesmo que sejamos ainda estes rascunhos imperfeitos e mal acabados, Ele sabe que nós seremos perfeitos, porque isso é uma fatalidade. Vai acontecer, queiramos ou não, mas é nosso o nosso esforço para poder adiantar o nosso lado, como a gente diz coloquialmente. Então, quando a gente vai analisar a letra dessa música, veja que beleza. Rouxinol tomou conta do meu viver. Somos nós que precisamos abrir as portas do nosso coração para perceber a beleza e deixá-la adentrar pelas portas do nosso peito. Nós temos diversas mensagens edificantes. Nós temos a codificação kardeciana, a terceira revelação, o Evangelho de Jesus, a lei de Moisés. E do que tudo isso nos serve? Se nós permanecermos com o nosso coração de portas cerradas, para não deixar entrar esse amor divino que clama pelo nosso auxílio, pelo nosso trabalho, pelo nosso aperfeiçoamento íntimo. É nosso o momento de despertar, é nosso o desejo de rasgar o nosso coração
de esquecer esse orgulho e esse egoísmo que não vai nos levar a lugar algum para nos entregar a essa mensagem divina. O canto do rouxinol, tão singelo e tão bonito, nos mostra que há uma nova chance para recomeçar a cada amanhecer. Veja que o amanhecer começa com o canto dos pássaros e não é à toa. É como se fosse uma sinfonia divina nos convidando para as novas oportunidades que estão surgindo no dia que está raiando. Precisamos então apreciar a natureza, ressignificar as nossas próprias existências. Segundo a música, rouxinol, chegou quando procurei uma razão para poder seguir. Quantos de nós estamos em busca desse motivo para continuar seguindo? Parece que nós estamos marchando para trás, regredindo tal comportamento conturbado dos dias que nós vivemos. Não estamos. É necessário para alguns esse choque. É necessário para alguns nos estafarmos de tanta agressividade e violência para desejar do âmago do nosso ser algo diferente, uma mudança definitiva. Por isso precisamos ter paciência, perseverança e caridade. Caridade como exercício do amor, desdobrado em tantas instâncias diferentes. A caridade ao sorrir, a caridade para compreender, a caridade também para dar o provimento material que vai tirar o outro da fome de dias, que vai acender no olhar daquele que está largado nas ruas um facho de esperança. Caridade para que a gente possa dar ao outro a oportunidade dele ser quem ele quiser, de discordar de nós, se for assim do desejo dele. Caridade sempre. Caridade como uma forma de nos colocar como um instrumento do alto, que precisa de mãos laboriosas para que o amor possa ser difundido na terra. Não queremos um mundo melhor? Façamos um mundo melhor, começando pelo nosso próprio mundo, pelo nosso mundo íntimo. Porque segundo a lei, o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu sou a régua, eu sou a métrica, sou eu quem tenho o dote de amor e decido compartilhar, repartir. Então eu não posso dar aquilo que eu não possuo. Se eu acho que sou indigna de amar, eu só vou distribuir agressividade e azedume para os outros. É preciso que nós olhemos para as nossas conquistas, porque nós as temos. O trigo misturado ainda com o joio, mas que será mais vivo e mais crescente quanto mais nós alimentarmos. E para alimentar essas virtudes no nosso interior, é imprescindível que nós continuemos vivendo com esperança e caridade. Mas nós somos livres para decidir. Se quisermos não seguir nenhum desses ensinamentos do Cristo, nós temos o direito, mas podemos utilizar o discernimento para optar por esse melhor, porque somos nós os beneficiados. É por isso que na prática da caridade, o pretexto é levar o alimento ao outro, para que possamos nos aproximar de outra alma humana. Isso nos beneficia, nos faz reavaliar as nossas supostas necessidades, nos faz entender que muitas vezes aquele que está nas ruas não tem um teto, não tem uma família, não tem 1/10 de todos os recursos que nós temos e desperdiçamos. Muitas vezes nos questionamos e reclamamos porque queríamos mais. Se não conseguimos dar uma destinação adequada com os recursos que temos neste exato momento, por que nós estamos pedindo mais recursos? Precisamos ser fiéis no pouco para receber o muito. E na música, o poeta diz: quando a música ia, quase eu fiquei. Às vezes passamos por momentos tão difíceis que nos sentimos paralisados perante a nossa dor.
Um erro que nós cometemos e que nos deixa não como pássaros livres, mas como pássaros presos dentro das nossas próprias gaiolas. Precisamos nos libertar. Nos libertar de crenças que nos limitam. Porque se passamos por uma situação difícil no nosso passado, isso irá se repetir. Pelo contrário, nós somos os agentes de mudança. Quando viemos para a reencarnação, aprendemos isso com o Espiritismo, não raras vezes participamos do nosso planejamento reencarnatório. Escolhemos os nossos gêneros de provas para que quando chegássemos aqui, pudéssemos ter escolhido os caminhos, a vereda estreita, para que pudéssemos evoluir cada vez mais. E agora que estamos perante a prova, vamos nos desestimular e desistir? Retroceder? Não podemos. O investimento foi alto demais. Os nossos mentores funcionaram como os nossos advogados de defesa para que tivéssemos essa chance. Portanto, nos agarremos à oportunidade e sigamos até o fim. Precisamos ter esse comprometimento e esse poder de decisão. Porque liberdade não é fazer sempre aquilo que eu quero. Liberdade é governar o nosso próprio querer. É querer fazer algo e dizer a si mesmo, quero, mas não convém, não vou fazer, e efetivamente ter o controle sobre não fazer. Isso é legítima liberdade. Do contrário, nós seremos presas fáceis daqueles que querem nos manipular, encarnados e desencarnados. E no nosso atual processo de transição planetária, o que nós mais sofremos é influência. Nós somos antenas psíquicas irradiantes. O tempo inteiro nós estamos intuindo muitos e sendo intuídos, influenciados por milhares de outros. Nós escolhemos com quem sintonizamos, nem sempre de uma forma consciente. É por isso que, conscientemente, reavaliando os nossos hábitos mentais, mesmo que nos chegue um pensamento ruim que nós rechaçamos, deixemos ele vir e troquemos em seguida, substituindo por outro mais atinente com o que nós queremos para esse nosso momento de regeneração, de redenção. Veja que o esforço é persistente. O tempo inteiro nós precisaremos fazer essa reforma, que não é uma luta, porque senão nós vamos ficar neuróticos, brigando com os nossos pensamentos. Não é essa a proposta. Quanto mais resistência a gente oferece, mais o pensamento toma conta e se assenhoreia da nossa consciência. Precisamos entender que é um processo longo e duradouro, mas que está no nosso querer. Os impulsos podem ser governados e nenhum de nós evoluirá se não tivermos equilíbrio das nossas emoções. Essa irracionalidade e falta de sensatez que nós estamos vendo na nossa sociedade não é falta de inteligência, muito pelo contrário. Às vezes nós vemos de grandes potências intelectuais fazerem cada absurdo que nos deixam chocados. Como explicar? A emoção desgovernada, às vezes toda o nosso raciocínio e a nossa razão. É por isso que nós precisamos estar bem psiquicamente, emocionalmente, para que possamos tomar as melhores decisões. Mas isso não é fácil. Demanda o nosso esforço. As oscilações emocionais são perfeitamente normais. Não somos robôs, mas precisamos buscar o equilíbrio. E eu particularmente não conheço nenhum coach mais eficiente em termos de equilíbrio emocional do que Jesus. Todas as suas ações eram revestidas de equilíbrio, sensatez e serenidade. Nunca foi visto perdendo a cabeça, sendo agressivo com quem quer que fosse, mesmo quando esbofeteado na face. Quando Jesus foi preso e foi levado perante Anás e Caifás, Anás e Caifás, interrogando-o, perguntaram: e então, Cristo,
sobre o que falastes para este povo que te segue, falando até com uma espécie de escárnio e sarcasmo. E o Cristo simplesmente respondeu: tudo que disse, tudo que fiz, não o fiz às escondidas. Fiz nas ruas. Fui à sinagoga, fui ao templo. Pergunte às pessoas que me ouviram dizer sobre que natureza foram os meus ensinamentos. E um soldado romano, que ali estava para preservar a ordem, esbofeteia o Cristo na face. Qual de nós manteria a serenidade imperturbável perante uma agressão gratuita, inclusive sendo nós inocentes? O Cristo. Aquele que te bater numa face, dê-lhe também a outra. E aí, no auge daquele clima de tensão, o Cristo fita bem nos olhos o seu agressor, e isso desmancha qualquer pessoa, principalmente se o nosso olhar for um olhar de amor, porque essa é a linguagem universal de todos os mundos. Ele faz uma pergunta: por que me bateste? Se fiz algo ruim, educa-me, repreende-me. Mas se não falei nada de errado, por que me bateste? Eu imagino a vergonha do soldado romano, constrangido e humilhado perante tanta superioridade moral. Este é o convite. Renunciar ao ímpeto de reagir requer muito esforço, talvez até lágrimas, talvez o sangue ferva e suba até aqui para reagir. Mas aquele que consegue vencer a si mesmo evolui muito e dá ao outro um autêntico exemplo da legítima caridade, como Cristo nesse caso. E é a isso que nós fomos convidados. Prosseguindo nessa canção, mais tarde o poeta vai dizer: quando a vida chorava, mais eu gritei, e o pássaro deu a volta ao mundo e brincava. Às vezes, nós passamos por situações que a única coisa que a gente quer é entrar no nosso quarto, afundar o nosso rosto no travesseiro e chorar. Quer que o mundo se acabe. De preferência, se a gente puder aniquilar algumas pessoas da face da terra, seria ótimo que isso acontecesse. Não que a gente queira matar alguém, mas vai que, né? Deus chama e já facilita o nosso lado. Mas veja que tudo é uma questão de perspectiva. O problema, em geral, não está fora, no outro, porque cada um de nós estamos nos nossos processos humanos, cada um com o seu patamar de perfeição querendo melhorar, cada um com o seu próprio tempo. A questão é de perspectiva, porque aquilo que me incomoda, para vocês podem não ter nenhum problema. Vocês podem conviver a vida inteira com algo que me tira do sério. Então veja que, em geral, o problema não está no fato isolado, mas em como eu lido com aquele fato. Quais as repercussões emocionais que aquele fato me causa. Um diagnóstico difícil, como por exemplo de um câncer. Quantas vezes uma determinada pessoa vê naquilo a sua sentença de morte, como se não pudesse recorrer à medicina e a outros recursos para viver bem e até, quem sabe, vencer a doença. Outros buscam, onde podem, uma razão para poder seguir. A grande questão é: o que a gente faz com as experiências que nos chegam? É nossa decisão. Nos afundar no poço das queixas e nas lamentações, ou utilizar os recursos internos que nós temos para poder dar a volta ao mundo como um rouxinol, livre. A vida sempre segue seu rumo. Nós não podemos nos deter. Há algo que nos magoou no passado. Às vezes a gente fica rememorando uma mesma cena que aconteceu há décadas atrás. E todas as vezes que a gente tem essa lembrança, toda a carga emocional vem junto. E a gente sofre mais uma vez. Para quê? Vamos perseguir a felicidade.
Vamos nos relacionar de uma forma melhor uns com os outros. Perdoar aquele que nos feriu e até nós mesmos, porque naquela época tínhamos uma maturidade bem diferente da evolução psicológica que hoje nós temos. Vida é movimento. É necessário deixar passar o rio das lembranças para varrer essas reminiscências dolorosas que muitas vezes ainda nos machucam. É preciso que nós também entreguemos ao mundo esse sentimento de amor maior, esse sentimento de continuar querendo viver. E na canção, Rouxinol me ensinou que é só não temer. Um pássaro pequeno, tão indefeso, que é alvo de tantos perseguidores. Não obstante, enche o seu peito e começa a cantar, sem temer mal algum. Assim também devemos ser nós, sem temer nenhum rival, nenhum adversário, ninguém que possa querer nos ferir. Simplesmente seguir com as nossas existências, fazendo o bem, sem temer sermos perseguidos ou incompreendidos. Porque fatalmente, sendo cristãos, seremos perseguidos. Basta lembrar dos apóstolos do primeiro século, aqueles que seguiram após o Cristo. Quantas lutas pelo Evangelho eles não precisaram superar. E nós, que somos os humílimos servidores do Senhor, o que esperaremos para as nossas próprias existências? Cuidando da nossa saúde mental, sendo fortalecidos não na riqueza que vai passando de mãos, porque hoje nós somos ricos e abastados, amanhã perdemos tudo, como Jó no Antigo Testamento. Não fortalecidos na beleza, que é muito frequente na juventude, cheios de vitalidade, mas que quando a idade senil vai chegando, vamos perdendo um pouco daquele rostinho lisinho, vão aparecendo as primeiras rugas, e também os grandes ensinamentos que a vida nos trouxe. Precisamos ser fortalecidos não naquilo que passa do mundo material, mas naquilo que fica, no sentimento de amor que Deus tem para conosco. Precisamos então ser fortalecidos no Senhor. E assim nós vamos superando todas as pedras do caminho, recuperando a nossa autoestima, aceitando a nós mesmos. Precisamos então ter um ideal. Qual é o nosso propósito de vida? O meu propósito é criar o meu filho e depois que ele estiver adulto e emancipado, aí eu posso fazer o que eu quiser? E como fica aquela primeira missão que falamos no início? É lógico que eu não serei irresponsável e cuidarei do futuro do meu filho, mas eu preciso também cuidar de mim nesse processo. Eu não posso me esquecer. Eu sou importante. Posso não ser importante para ninguém, mas sou importante para mim. Sou importante para Deus. Nós somos amados e também precisamos reconhecer em nós esse amor pela nossa própria vida. É assim que nós vamos seguir e vencer cada uma das dificuldades. E na figura da canção, o rouxinol cantou, se hospedou em mim. Por que uma ave, o canto de uma ave, tem ressonância com o nosso mundo íntimo? Porque nós também temos beleza no nosso interior. Por mais que acreditemos que não, aquele canto nos embevece e nos encanta, porque dentro de nós há uma centelha divina que quer brilhar. Dentro de nós há muita beleza e há muito amor que precisa ser posto em prática. E é por isso que o poeta diz, uma harmonia trazida dos rouxinóis. Que nós possamos, meus amigos, colaborar para essa harmonia, principalmente em tempos tão controversos. Nós somos feitos pelo Criador para a paz. Nós somos feitos para que possamos nos ajudar, para que possamos compreender, para que possamos amar.
E já caminhando para o final, eu gostaria de me lembrar do rouxinol divino. Ouso assim falar do Cristo. Os discursos do Cristo, anotados pelos evangelistas, sempre são muito belos. Mas há um evangelista em especial que para mim tem uma veia poética e que fala de uma forma incomparável: João. E João, no capítulo 17, versículos 21 a 26, narra o que ele chama de a oração de Jesus. Não me refiro ao Pai Nosso, me refiro ao momento quando, antes da cerimônia do lava-pés e da última ceia, o Cristo endereça sua súplica ao Pai, se despedindo dessa vida e pedindo que o Pai Celeste cuidasse de nós. E eu fiz um recorte de um trecho dessa bonita oração para que possamos refletir juntos. Como tu, Pai, estás em mim e eu estou em ti, que eles, nós, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e eu lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também esteja neles. Jesus utiliza a figura da sua comunhão com o Pai e estende como se Ele estivesse nos dando o ingresso para a mesma comunhão com o Pai Celeste. Ele nos mostra que Deus já estava nele e que Ele estava em Deus, como se o Cristo fosse um reflexo perfeito dos ensinamentos divinos. E Ele nos suscita para que nós também possamos fazer o mesmo. Ele, que nos mostrou o conhecimento dessa lei, nos convida agora para segui-la, para que com o amor com que Deus amou o seu Filho único e endereçou-nos para que pudéssemos percorrer essa estrada de ascensão, também nós possamos amar a Deus. E amar a Deus não é nada mais, nada menos do que reconhecer a nossa essência divina, respeitar-nos uns aos outros e tudo o que existe na criação, para sermos efetivamente felizes. Está nas nossas mãos e no nosso querer. Que o Pai Celeste nos abençoe, nos proteja e nos envolva com a sua santa paz.